Tudo bem, gente? Estou aqui de novo, aproveitando hoje, um dia depois do Dia Nacional do Livro. Só que eu venho aqui para fazer um comentário não muito tranquilo, porque assim, né, gente? A gente sabe que tem essa questão da internet, ela tem proliferado muito essas questões de comunicação, de agilização das comunicações, as pessoas estão mais rápidas. E semana passada a gente se deparou aqui, recebi aqui uma mensagem de um amigo nosso que viu, né, uma cópia do nosso livro em PDF, né, sendo disponibilizado indevidamente, sem autorização, né? Porque assim, um livro é de 2021, né? E nós estamos aqui no finalzinho de 2023. E direitos autorais, eles têm um prazo, no mínimo uns 10 anos, e as pessoas, para poderem utilizar isso, elas têm que ter autorização, né? Aí alguém pode falar, não, mas é uso próprio, só que é o seguinte, vocês estão colocando em vários grupos de WhatsApp, e muitas pessoas utilizando esse material, que foi construído com esforço, com dedicação e com pagamentos. A gente paga por isso. Hoje um autor paga para a editora para publicar um livro. E cada vez que a gente imprime uma cópia impressa, eu pago por essa impressão também para a editora, né? Então não sai de graça. E quando faz o e-book também, porque tem toda uma equipe para poder fazer isso. Então eu vou trazer aqui rapidamente uma apresentação e depois eu vou fazer alguns outros comentários que seria interessante para todo mundo que está nos assistindo. Então eu vou começar aqui, né? Primeiro, né? Óbvio, né? Com a questão do livro. E tem aqui, ó, violação dos direitos autorais configura crime previsto no artigo 184 do Código Penal. A nova Lei dos Direitos Autorais, também chamada de Lei Antipirataria, de número 10.695/2003, amplia a punição para quem cometer crimes violando direitos autorais. Para o caso de reprodução de obra ou produto sem autorização, que foi o caso, com o intuito de obter lucro, não é o caso, mas as pessoas obtêm likes, reconhecimento por disponibilização de materiais, que geralmente não tem, a pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa, que também é aplicada nos casos de produtos copiados serem oferecidos por sistemas remotos, como internet, ou via cabos, como fibra ótica, e WhatsApp e assim por diante. Tá? Aí, essa questão aqui, ó. Neste Natal, não compre produto pirata. Violação de direito autoral é crime, né? Então, a gente sempre fala que, assim, se você não tem condição de comprar, procure o autor. Quem sabe ele possa ter alguma obra que alguém comprou e não pegou. Eu tenho aqui alguns livros que as pessoas foram sorteadas e elas não... O livro foi, voltou, e elas não procuraram o livro, tá? E se você me procurar, de repente eu mando para você de presente, tá? Não precisa usar essas questões, usa o artifício, o não está garantido, mas nem sempre não, né? A gente sempre está ajudando um monte de gente, então você também precisa entender que você prejudica alguém, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Então, dando sequência aqui, eu peguei aqui lá no Jus Brasil, né, um artigo que fala sobre fazer download de livro na internet é crime. Fazer download de livros piratas na internet tornou-se uma prática cotidiana na vida dos estudantes e concurseiros do Brasil, constituído para alguns uma necessidade acadêmica. Eu vi já advogados falando para ele, não, eu vou usar para estudar. Desculpa, querido. Vai investir, vai publicar o teu livro. Sabe? Então, desculpa, não dá. E assim, o e-book sai mais barato que o livro físico. Tá? Mas assim, as pessoas, às vezes, elas querem facilidades. A questão da moral está deixando de lado. E até mesmo professores universitários, vez ou outra, acabam por baixar e estimular, direto ou indiretamente, seus alunos a obterem cópias digitais não autorizadas dos mais diversos trabalhos intelectuais produzidos dentro e fora do país. Aí vamos mais. No entanto, em algum momento, né, veremos a seguinte pergunta: será que baixar livros na internet ou até mesmo filmes constitui alguma infração penal? Ou ainda, posso ser preso por baixar livros ou filmes na internet?
prima facie, há de ter em vista que, inexoravelmente, tal conduta é, no mínimo, contrária à moralidade, visto que desconsidera todo o esforço intelectual empregado pelo autor a fim de construir sua obra. Tá? Então, se você se depara com pessoas dessa maneira, e sabe o que me assusta? São profissionais de compliance, são profissionais de risco, são profissionais de segurança corporativa. Você imagina, o cara de segurança corporativa, alguém baixar um software pirata para poder fazer segurança, vídeo, capturar vídeo dentro da empresa, como que seria? Então, às vezes, tem os profissionais, são os verdadeiros compliance samambaia, que se fizer dele, é aquela história. Quando eu copio dos outros, eu faço benchmark. Quando copiam de mim, é plágio. Então, gente, desculpa. Sabe? Eu sei, eu tenho certeza, tá? Que tem pessoas que têm trechos meus de livros. Eu já vi o meu diagrama em sala de aula e a pessoa não teve a capacidade de colocar diagrama de ACE na apresentação dele. Ele tirou o nome, montou o diagrama como se tivesse ele criado aquilo. Os alunos ficaram, nossa, isso é maravilhoso, muito bom. Até o dia que o cara se deparou comigo e me mandou o material do professor, eu entrei em contato com ele, tá? E ele sumiu. Então, se você vê alguém baixando, compartilhando livros, tá? Livros novos. Agora, se é um livro muito antigo, que não tem mais, trechos você pode compartilhar. Um livro inteiro, gente. Foi um arquivo inteiro do meu livro de gestão de risco em PDF. E eu vou dizer aqui, já avisando, já acionei a editora está acionando os advogados, e nós vamos rastrear todo mundo que está baixando cópia pirata. Porque existe site na internet ensinando a fazer a baixa disso, tá? Então, se você receber alguma coisa dessa, não receba, seja ético, tenha moral, tenha caráter. E depois, vai lá e avisa a pessoa, avisa o administrador do grupo, que ele pode ser penalizado. Tá? Ele pode ser penalizado porque não deve ser só o meu. Eu estou falando dos meus. Mas a pessoa que me mandou, ela se sentiu sensibilizada, porque ela também é autora de livro, e ela falou, caraca, bicho, isso é impossível. Ele já entrou em contato com o administrador do grupo, já excluíram o material. Eu, por coincidência, conheci a pessoa, também mandei a mensagem para ele, tá? E assim, magoado, chateado. Então, compliance é ser íntegro, é ter ética, é ter caráter. Gestão de risco é saber que você está fazendo errado. Não é porque alguém está fazendo errado que você vai fazer também. Sabe qual que é o nosso diferencial? Por que a gente é tão respeitado? Porque a gente nunca prejudica ninguém, por mais fácil que seja o processo. Tenho amigos maravilhosos que me respeitam muito pela forma como a gente age. E você também precisa ser um fiscal dessas pessoas que não têm um mínimo de caráter e hombridade. Eu sei que geralmente a gente vem aqui, tal, mas isso também é uma lição. Cuidado ao você pedir planilhinhas, modelinhos. Outro dia me pediram um modelo inteirinho de auditoria de RH num grupo de WhatsApp. E sabe o que mais me assusta? Alguém vai lá, chama no privado e manda da empresa dele com os nomes e tudo da empresa dele. Se a empresa descobre isso, gente, é justa causa. Então, desculpa, né? Vim aqui no momento de desabafo, mas eu precisava falar isso e estou avisando. Quem tem isso, tá? Apague, porque nós estamos descobrindo. Existe software, existe jeito maravilhoso de descobrir quem pegou e baixou e converteu aquilo, porque isso é ilegal, tá? Isso é, no mínimo, uma ausência total de caráter. Tem livros gratuitos para você baixar, que são autorizados. Daqui a um tempo também vou autorizar. Mas, por enquanto, não. É um livro ativo, é um livro que eu tenho, e é um esforço, é uma história de vida publicado no livro. É um esforço de revisão, trabalho pela editora, por equipe, para a gente poder fazer isso, e aí essas coisas acontecem, isso magoa. Então, eu vim só trazer um recado para vocês aqui, tá? Para que a gente tenha plena, né, razão e entendimento do que a gente precisa fazer. Porque quem me conhece sabe que é isso aqui que a gente tem. São os nossos livros, é a nossa história.
E esses livros foram criados para capacitar pessoas. E se você que está me ouvindo aqui, né, de repente, não tem a condição, de repente você está com problemas, está desempregado, quer estudar, entra no nosso site da Massa Consultoria, entra lá no chat, isso a gente pode até providenciar um auxílio para você, tá? Para você trabalhar, mas é o seguinte, faça pirataria não. Não, faça o que é legal. Eu até falo para as pessoas que eu uso B do Venerável, os 3 segredos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. A partir do momento que você começa a trabalhar com risco, controle interno, compliance, segurança da informação, proteção de dados, e você ensina alguém a fazer o correto, pratique, tá? Não seja hipócrita, tá? Pratique. Pratique isso para que você possa... E detalhe, quando você não sabe, pergunta para quem sabe. Para de falar bobagem por aí, para de ensinar errado as pessoas, para de criar esqueminhas para poder fazer que é diferente e você está sendo igual a todo mundo que faz errado. Desculpa o desabafo, mas era o momento que eu tinha. Um beijo para vocês e a gente se vê por aí. E se precisar de ajuda, de auxílio, me procura, tá bom? Estou à sua disposição. Um abraço e um beijo para todos.